Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos sentir os guardiões a envolver cada um dos nossos lares, com tochas, retirando formas, pensamentos, fazendo toda uma proteção, para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos do Hospital Santa Cruz que estudam junto conosco, formando toda essa corrente de amor e de luz. Que possamos nessa tarde expandir os nossos sentimentos e expandir os nossos pensamentos, para que possamos ter uma tarde de muita paz, de muita serenidade e de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a gente inicia o Devassando o Inconsciente, capítulo 5. E ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, a gente já começa com essa parte do Evangelho que traz bastante coisa nessa reflexão. Por fora, muitas vezes, é aquilo que é do exterior, a gente vê, a gente olha, a gente nunca sabe o que está acontecendo. Mas o que nos faz as nossas ligações com o plano superior, espiritual superior, é aquilo que a gente tem dentro. Aquele que são os nossos verdadeiros sentimentos. E é dessa forma que todos os tipos de espíritos, tanto superiores quanto aqueles que não têm tanto conhecimento, eles nos conhecem. Porque quando eles nos veem, eles veem o quê? O nosso perispírito. E o que está lá marcado no nosso perispírito? As nossas dificuldades. Onde está marcado as nossas dificuldades também? Nos nossos pensamentos, que são só nossos. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está no nosso pensamento e no nosso coração, mas a espiritualidade reconhece e fala. Nunca as pessoas sabem o nosso pensamento, nem a gente mesmo sabe o nosso pensamento. Mas eles sabem, né? Eles sabem. Eles veem o nosso pensamento. Eles veem, e aí onde que o bicho pega? Na realidade, eles não veem o pensamento. Eles veem as emissões que o nosso pensamento forma quando a gente está pensando, né? Pensamento e sentimento. E aí onde fica marcado no perispírito, né? Dependendo da ideia, se for crença, se for uma ideia fixa, a gente vai fazendo os bloqueios. E é por isso que eles nos rastreiam muito bem. Essa questão de ficar marcado no perispírito, eu acho que eles vêm pela emissão que a gente faz mesmo, porque imagina um espírito que é muito atrasado, tá? E que tem o perispírito deformado. A hora que ele começa a pensar diferente, o perispírito dele não muda instantaneamente. Não, vai com o tempo. Então é justamente por isso que eu acho que é a emissão mental que é o que é captado pelos espíritos para saber o que nós somos. Eu acho que pode ser os dois. Tá bom. Isso eu estou falando do que eu acho, não do que eu sei. Entendeu? Eu acho que pode ser os dois. Bora lá? Então vamos. Vocês falaram que anotaram um monte de coisa, eu estou esperando. Nessa primeira página eu não marquei nada, só virando no... Essa primeira página, tudo bem para todo mundo? Tudo bem. Então vamos para a segunda página. Eu marquei a título só de reforçar aquilo que é dito, que não existem conflitos sem solução, né? Que a gente tem que realmente colocar isso intimamente, que a gente, na hora do desespero, tem que ter isso bastante bem definido na nossa cabeça, que a gente tem que confiar que tem solução para tudo. Isso eu reforcei. E depois, embaixo também, no parágrafo que diz assim, isso é uma conquista, minha filha, eu grifei o outro, que eu achei muito interessante quando fala assim... Esse eu marquei também. Viver é uma lei natural, muito embora ter a alegria de viver,
especialmente nesses momentos expiatórios da Terra, é uma conquista. Eu acho isso também muito importante. A gente ter a alegria de viver. Eu acho isso fundamental, né? Foi isso que aqui eu marquei. Então, assim, né? É onde que a gente vai vendo, né? Isso é uma conquista, minha filha. Viver é uma lei natural, muito embora ter alegria de viver, especialmente nesses momentos expiatórios na Terra, é uma conquista. Porque a gente vai ver dificuldades, a gente vai passar por aprendizados e a gente manter essa alegria, essa esperança, essa fé, essa perseverança é algo realmente que a gente precisa sair de si e buscar. É isso que a gente falou mais ou menos ontem no nosso acolhimento de amor, né? Exato. Uhum. Exato. Porque senão a gente sempre vai estar rodando naquela coisa, porque todo mundo tem aprendizado. Não tem um que não esteja com aprendizado aqui na Terra. Né? E é aquilo, é aquela coisa que a gente fala, né? Ou a gente opta por ser feliz, ou a gente opta para ficar na cama chorando o dia inteiro em depressão, né? O que você prefere? Viver e buscar ser feliz, aceitar o que a vida nos propõe como desafio e aprendizado? Ou eu vou ficar em casa chorando, me vitimizando? Ó vida, ó azar, tudo acontece comigo. Não, né? A gente tem que tocar para frente. Você prefere viver o problema ou a solução? Basicamente é isso, Pois né? E é por isso que ela falou assim, que exato. conflito sem solução, porque tudo tem uma solução. Agora, existe um porém. A gente aceita aquela solução que a vida nos dá, que nem sempre a solução vai ser aquilo que a gente quer. Às vezes, a solução é um emaranhado de coisas. Né? Um pouquinho do que vai ter que um pouquinho do que você o vai outro. ter que puxar o fio e arrumar, né, do novelo. É. E aí é onde que já vai voltar a imagem. É aí que a gente vai falando assim, eu consigo aceitar isso? Porque é aí onde que vem a infelicidade, se a gente for parar para pensar. Por que eu fico infeliz? Por que eu fico revoltado? Porque eu não aceito a solução. Eu acho que nesse momento cabe uma reflexão de cada um. Para mim, o que é uma solução? É verdade. Solução é a coisa sair do jeito que eu quero? Não. Não. Se for, dificilmente a gente vai ser feliz nesse planeta. Vai rolar. Então, é o que eu ia falar. Eu e a Valéria falamos não. Pois é. Porque, na verdade, é aquilo que a gente está batendo na mesma tecla sempre. Se existe um Deus justo, um Deus bom, tudo que vem é aprendizado e a gente tem que aceitar. Isso está virando um mantra na minha cabeça, entendeu? Porque é isso que a gente tem que colocar para a gente. Temos que aceitar aquilo que a gente está passando, porque é para o nosso é do nosso merecimento, é para o nosso aprendizado, é para a nossa melhora. Então, tá tudo certo. Mas como a gente falou Se a gente se ontem, revoltar, vai ficar pior. como a gente falou ontem, tudo que vem é para o nosso aprendizado. Então não adianta ficar na cama chorando. E também não adianta Exato. aceitar sem fazer nada. A gente tem que aprender, porque Dá o senão vai passo. vir de novo. E vem. É. E tem uma certeza que vem com outra história, uma outra roupa, mas vem. Ô, Senhor, meu Deus. E vem. E aí acho que você vai. Os aprendizados vão vindo e a gente vai vendo que eu estou aceitando, eu estou revoltado. Como que eu estou ficando? Né? Eu já trabalhei esse orgulho, essa inquietação, essa aceitação. Só que às vezes quando vem de novo, não vem mais como lição, vem como prova. Vem como prova. Né? Aí você não passa na prova, aí se torna lição. É verdade. E assim, o que nós estamos passando no planeta agora é muito isso. A hora de espiar já tem alguns que estão ainda, mas a maioria está na prova. E aí? Chegou a prova. E aí? Vamos aceitar. A gente tem que passar pela prova.
Não, a Não gente tem tem que colocar outra em prática aquilo que a alternativa. Que gente alternativa aprendeu. que tem? Então, coloca mas se a em gente passar prática. pela prova revoltado, Não, gaguejando, infeliz, a aí gente não não passou passa. pela prova. Mas aí não passa. Mas Não, aí não não passa. passou. não. Aí, assim, a prova é no sentido assim, você espiou, você entendeu, você compreendeu e agora chegou a prova. E aí? Estamos maduros para isso? Bom, se não tiver, você não aprendeu a lição. É verdade. Não sei. Tem que vir a prova. Aí quando vier, eu conto. Aí eu vou Pode falar o crer, seguinte: Leda. a todo dia e a todo minuto a prova vem. A todo dia, em todo momento a prova vem. É que a gente não enxerga. Então, se a Pois gente não é. enxerga, a gente está passando bem. Depende, às vezes a gente não está nem vendo ainda. A gente não amadureceu e não conseguiu entender. A cada decisão que você toma é uma prova que você está passando. Já perceberam? Já pensaram nisso? Bom, vamos Não. lá. Vocês falaram que vocês anotaram tudo neste capítulo. Não, é. Solange que falou que anotou muita coisa nesse capítulo. Na outra página, eu anotei eu anotei a parte do desajuste reencarnatório. Peraí, deixa eu achar aqui. Quantas páginas você pulou? Não, na próxima. Eu virei mais uma e a outra. Virei uma não, só então. inteira. Achei. Para mim, achou? Uhum. Tá. Então, para Pode mim ler pulou aí. duas. Para mim também. Para mim pulou duas, porque depende do livro. Pulou duas. Tem mais, tem uma antes. Então vai lá, Leda. Você tem uma Pode antes? ler. Fala aí, então, Leda. Tenho. Em determinados momentos, sinto-me essencial, quase insubstituível nas tarefas. Show? Achei. Achei. Alegro-me com as conquistas. Outras vezes tenho a nítida sensação de desagrado que assalta minha estima, levando-me a sentir uma alma em débito perene. Por vezes amo o contexto em que renasci, experimentando alegrias pelas carências. Outras vezes sou assaltada por severa repugnância, tornando-me de inveja pela vida alheia, cheia de prazeres que os meus olhos parecem-me sempre mais rica e preenchedora. Passo, então, a detestar os irmãos espíritas e a descartar-lhes as mazelas como eu não as tivesse. Permaneço semanas nesse estado para depois tudo some como por encanto. Você pegou esse pedaço por quê? Porque, primeiro que eu achei difícil de entender aí o que se passa aí com ela, não é? Porque ela experimenta todo tipo de sensação, repugnância, prazer, alegria, tristeza. Então, vamos parar para pensar assim. Em determinado momento, sinto-me essencial. Eu sou supra-sumo. Sim, quase insubstituível. Aonde que a gente vai começar a entender a baixa autoestima, tá? Então, eu sou o máximo. Ninguém me substitui, eu tô ali, eu sou extremamente importante. Então, o que eu faço? Eu tô alegre com as minhas conquistas. Tá? Outras vezes, tenho a nítida sensação do desagrado que assalta a minha estima. Qual é o desagrado? É o desagrado das pessoas que estão vendo que não estão batendo com aquilo, que não concordam. E na vida... ela se desagrada pelas pessoas que não concordam com ela. Ou que aparecem mais do que ela. Ou que aparecem, então, tá. que brilham mais do que ela, que está ali. Pode ter mais coisa, mas é o que dá para entender. Eu vejo, né? Que dá para aparecer aqui, isso. Levantando-me a sentir, levando-me a sentir uma alma em débito perene. Por vezes, amo o contexto em que renasci experimentando alegria pelas carências. Então, ela já fala. Eu amo experimentando alegria pelas carências. Então, ela está falando que as dificuldades dela
causa alegria porque ela está querendo aprender. tá? É. Outras vezes, sou assaltada por severa repugnância, tomando-me de inveja pela vida alheia, cheia de prazeres aos meus olhos. Ela vê a vida do outro e ele vê Sempre que o melhor que a dela. Sempre faz um melhor que monte a de dela. coisa. E aí ela. Então ela Um começa a ter. conflito. Você vê que é uma vida de alternância para a mesma coisa, É. de alegria e de tristeza. Ela vai lá em Tristeza. cima, ela fica lá, não sobe e Ela- desce. Ela está Não. em conflito com ela mesma, né? Ela está num conflito. Uma hora ela está Mas se todas sentindo as aqui, outra pessoas ela que- está sentindo mal. Mas todas as pessoas que têm baixa autoestima, elas ficam em conflito. Porque na hora que ela tá no topo, ela tá bem, mas ela vai cair, como que todo mundo, porque tem dia que tá no alto e baixo. A gente nunca tá no topo. A gente sempre tem alguma coisa de aprendizado. E aí, se você tem uma estima legal, você vai ficar bem nessa variação. Agora, se você não tem, aí acontece esse tipo de coisa, né? E aí ela fala assim, cheia de prazeres aos meus olhos, parece-me sempre mais rica e preenchedora. Por quê? Ela tá vendo de fora. Ela tá no exterior, ela não sabe o que está acontecendo na pessoa, da pessoa que ela tá olhando e sentindo ela só inveja. vê Exato. isso. Então, ela E agora? Então, e agora? Ó, passo então a detestar os irmãos espíritas e a destacar-lhes as mazelas. Que é o Nossa, que aconteceu na reunião de diretoria. Nossa, Sérgio, como você cutuca e que não sei o quê, que não sei o quê. Eu começo o que? A depreciar. Aquele irmão que tá ali, eu só vejo o negativo, eu não consigo ver. Então eu preciso depreciá-lo Para se enaltecer. para me enaltecer. Então, Horrível. o Calixto, ele não é um bom dirigente de médiuns. O Antonino, É um ele não péssimo é um médium. médium porque ele tá como é que é? Mistificando. Sediada. Assim por diante. Todo mundo tem defeito. Então a gente começa a encontrar qual é o fundo das dificuldades dela, né? Não é que o outro. difícil. Que difícil viver assim, gente. Então, porque Todo não. mundo vive assim. É verdade, Leda. Todo mundo, nós vivemos assim o tempo inteiro. Só que fica transparente, a gente não consegue perceber. E a nossa reforma vem quando a gente começa a lutar contra isso. Não, não. O outro não tem problema. O problema está comigo. Então sou eu que tenho que me resolver. A verdade da reforma íntima é essa. O problema não está comigo. O problema não está com o outro. O Sérgio pode me cutucar, fazer o que bem entende. É o Sérgio. Mas por que o cutuco dele vem em mim? Por que eu vejo uma coisa? Tá em... Oi? Porque fez ressonância em você. É isso aí. Não é Espelho. isso? Espelho. É. Espelho. Entendeu? Então, assim, o que eu faço? Para me defender, para mim me colocar como sempre aquela, eu sou a coitada, tá vendo o que estão fazendo comigo? O que eu faço? Eu pego no outro. O outro que é o problema. É o outro que não me escuta, é o outro que não faz o que eu quero, é o outro. Lembra que eu sempre falei, o ataque é a melhor defesa? Eu estou me defendendo de quem? Eu não estou me defendendo de você mesma. De mim mesmo. De você mesma. E é por isso que o Sérgio falou assim, Leda, isso acontece com todos nós. Se a gente não tiver de olhos abertos, a gente se envolve com a gente mesmo. Com as nossas crenças, com as nossas dificuldades, com tudo isso. O outro não é problema. O problema está dentro de nós. A gente. Sim. E a Ana é a demonstração disso. E aqui ela está sendo sincera, porque... Porque ela está como espírito aí, né? Mas assim, ela está na tribuna da verdade. Ela está ali na tribuna da verdade e está conversando com a dona Modesta nesse sentido. Ó, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Entendeu? Depois de tudo, depois tudo some, como por encanto. Por encanto, Porque ela volta a sair do estado de depressão, de baixa autoestima.
Aí vira. Aí, assim, já cansou, já levou, já exauriu. Aí vai para um outro, vai começar tudo de novo. É um círculo vicioso. Algo mais? Na outra página. Ah, então vamos virar a página. Vamos lá. Aí você falou assim do desajustados, né? Isso. Desajuste reencarnatório. O corpo e a família, o trabalho. Achou, Leda? Leda, achou? Achei. Achou? Ah, tá. O corpo e a família, o trabalho e os relacionamentos serão preciosos bisturis nas mãos da vida, a lhes rasgar as pústulas de orgulho e egoísmo. Através de dolorosos mecanismos da vida emotiva serão curados paulatinamente. Que mecanismos são esses? São movimentos íntimos da alma, quando tem seus interesses pessoais contrariados, o melindre e a revolta, o desgosto e a mágoa, a irritação e a contrariedade, entre outras emoções, compõem o quadro de rebeldia das criaturas perante os alvitres da vida, um estado de insatisfação crônica, uma dolorosa depressão reeducativa. Eu também tinha marcado esse parágrafo aí. Eu também marquei complicado isso aqui, né? De vez em quando a gente dá umas escorregadinhas. Aí o que acontece quando tudo isso daqui não faz a gente mudar o nosso sentimento? Se transforma em doença. A gente entra numa depressão, né? Pessoa que tem raiva vai ter problema de fígado, né? Fígado não trabalha legal. Pessoa que tem isso... O pessoal... Isso não é uma regra mas a psicossomática... Psicossomaticamente, a tendência é acontecer isso. Pessoa que tem muita tristeza é o pulmão. O pessoal que guarda muita mágoa pega o coração, né? E assim por diante. E assim por diante. Então, quando as pessoas... Aparece uma doença crônica numa pessoa, né? Se você faz a sua autoanálise, você consegue descobrir o que está acontecendo. Então, se você, de repente, aparece um problema no coração, o que é mágoa, né? É mágoa, mas assim... Aí você procura saber com quem que você está magoado. Porque às vezes a gente está magoado com a gente mesmo. Entendeu? Não é o outro. Na grande parte das vezes é com a gente mesmo. Porque o outro é aquilo. Ele pode fazer o que ele bem entender. Seria a insatisfação pessoal. Você está triste com você mesmo pela sua insatisfação pessoal, com a sua vida. Ou então por não ter dado um limite, por não ter não ter sido forte, por não ter feito aquilo. Você fica naquela... Você vai e volta, fica se castigando, usa todos os chicotes. Né? Lembre-se, né, que o nosso pensamento é criador. E quando a gente fica magoado, a mágoa, por exemplo, né, ela emite ondulações de determinada frequência que se sintoniza com alguma parte do nosso corpo, de uma maneira negativa. Entendeu? Como uma pessoa, que nem assim, a gente está falando de órgãos, quando uma pessoa tem muito, muito medo, é o rim. O rim é o que recebe mais. E medo é de qualquer coisa, tá? Medo da vida, né? Medo que vai ser assaltado na rua. Também, mas é medo de viver, né? Eu tenho medo, eu tenho, sabe? Assim, me dá aquele medo. Me dá aquele medo, assim, sabe? Já sabe. E olha, gente, isso daí é coisa que você vem... para se tornar doença, você tem que passar praticamente a vida inteira vivenciando aquilo. Aí você fala assim, então, galera, aí você vai bater, vamos bater lá no câncer. O câncer, eu falei assim, com o estudo que o doutor Fractuoso fez, ele já coloca. Já coloca de uma outra maneira. Ele já diz que como a gente está entre a terra de expiação e prova para uma terra de regeneração,
aqueles que estão vivendo, se a gente for pensar, a gente vive uma pandemia de câncer, é queimando, melhorando esse perispírito para poder habitar a nova terra de regeneração. Mas não significa que essas marcas não venham de outras vidas. E aí nessa vida Também não significa que todo mundo que tem câncer seja isso. também. Seja isso, tá certo. Assim, e nem quem tenha Gente, tudo isso que a gente está falando aqui é uma possibilidade. não é regra definitiva, tá? É. Porque cada um é um, cada corpo reage de uma forma, cada um pensa de alguma forma, cada um tem os sentimentos, às vezes o sentimento é o mesmo, mas a origem é diferente. Tá? E aí, assim, como que você vai saber quando você desencarnar e você estiver conversando com o seu mentor lá e aí você tiver essa oportunidade? Por enquanto, a gente não tem como afirmar nada, né? Tem um monte de C. C. É um monte de probabilidade. A gente não pode. E aquele médium que afirma, não estou dizendo que ele não tem essa capacidade, mas é onde que eu falo, né? Porque acho que cada mediunidade, cada um responde pela sua. Por isso que eu falo, não posso falar do médium, porque não estaria sendo ética. Mas passa pelas 3 peneiras. Eu acho que é isso. Se a gente fizer isso, a gente vai ter a resposta e a gente nunca vai abrir a boca para falar alguma coisa. Mas, conforme a gente conversou no nosso acolhimento de ontem, né, o que a gente precisa é fazer uma análise daquilo que a gente vivencia para saber se a gente está no caminho certo ou errado. Sempre. E aquilo que vier no coração, siga. Porque é você com você mesmo. Tem mais alguma coisinha? Não, Na outra página. Não tem mais nada na outra página. 57, Na outra página. conversar sobre isso. Tá. Então, assim, anota qual é a outra página. É o parágrafo que começa assim, após algumas Ele tem que Aplicações, tem que após anotar- algumas aplicações terapêuticas, é isso? Ó, Aí então, tem que anotar onde parou, porque na próximo encontro vai ter alguém que não estava aí, talvez tenha anotado antes. é verdade. Então, Sérgio lembrou tá. bem. Inesperadamente, né? Isso, inesperadamente, Ana, que se encontrava muito penalizada, aí